Hoje o blog do Movimento RET e o blog do Sargento Cláudio Dias entrevista Sargento Barbosa, blogueiro, presidente de entidade e representação dos policiais, da sociedade como um todo. É um prazer muito grande, Sargento Barbosa, para o nosso blog poder ouvi-lo hoje. Gostaria que falasse um pouco para os nossos seguidores quem é o Sargento Barbosa, o que significa o Sargento Barbosa na questão policial, hoje nesse seminário de criminologia, um seminário internacional de criminologia e direito penal, uma mensagem para os nossos seguidores. Em primeiro lugar, é um prazer estar falando com todos os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais, porque nós sabemos que o blog e esse trabalho que é feito pelo Cláudio, através do seu blog, através do movimento RET, ele vem construindo uma nova visão, construindo um novo caminho do ponto de vista da discussão da nossa representação, da discussão da nossa valorização profissional e principalmente das melhorias das nossas condições de trabalho. Eu sou o Sargento José Luiz Barbosa, conhecido como Sargento Barbosa. Eu entrei na polícia no 11º Batalhão, em Rio Açu, em 1984, onde eu servi durante quase 10 anos e depois me transferi para a capital, onde servi em diversas unidades. Em 97 nós estávamos na Polícia Rodoviária, quando então, após o movimento, nós fomos, assim como milhares e centenas de companheiros, processados, transferidos e punidos pela participação no movimento de 97. Mas o mais importante que a gente tem visto agora, nesse momento, em relação ao que nós estamos vivendo, o cenário político que se apresenta, é que nós temos grandes temas sendo discutidos, como a questão da desmilitarização, a questão da unificação das polícias, a questão da valorização do próprio policial, a questão da nossa previdência aqui no Estado, né? O governo já mexeu ano passado nisso através de um projeto de lei que já reduziu a contribuição patronal e, além disso, determinou que um projeto de lei fosse encaminhado nos próximos 12 meses para a Assembleia para se discutir toda a reformulação da nossa previdência e, consequentemente, isso atinge todos os nossos direitos previdenciários e nós não sabemos qual que é o pacote que está vindo do governo. E nós temos visto, na verdade, o seguinte, que pouca gente tem se preocupado, pouca gente tem se debruçado, pouca gente tem discutido isso com a seriedade e com a responsabilidade que merecem os temas, em função de mexer diretamente na dignidade e na vida profissional dos policiais e bombeiros militares. Isso. O blog tem feito essas entrevistas com personalidades, com pessoas que fizeram e fazem em prol do pessoal de segurança pública e a sociedade como um todo. Sargento Barbosa, o que o senhor tem a nos dizer com relação à representatividade classista, representatividade política dos policiais, bombeiros e todo o pessoal, agente de segurança? Cláudio, é indiscutível que depois de 97 nós tivemos um salto e um despertar dessa consciência política cidadã dos nossos policiais. Num primeiro momento, de 98, na primeira eleição que nós enfrentamos mesmo uma campanha do ponto de vista de se hipotecar ou de militar para buscar eleger os nossos representantes, nós tivemos votos que foram votos de rebeldia, votos de indignação, de protesto contra o sistema, contra o governo e contra todos os abusos e todas as arbitrariedades que nós, lamentavelmente, ainda presenciamos, testemunhamos e ainda acontece no interior dos quartéis. De lá para cá, quer dizer, nós amadurecemos, mas lamentavelmente o que a gente vê é que essa representação política foi monopolizada. Ela foi transformada numa propriedade de alguns poucos e que isso, obviamente, vem em função do próprio exercício do poder político e da representação, criando desgaste. E nos últimos 12 anos, o que nós vimos foi a nossa representação política se agachar para o governo e para o comando. Lamentavelmente, isso que a gente está vendo. Mas para dar um pouco mais de consistência no que eu estou dizendo, em função dessa representação política, eu gostaria de dizer que eu iniciei a minha militância há muito tempo. Eu tenho mais ou menos quase 30 anos de militância política. Desde que eu entendo por gente, desde que eu ingressei na Polícia Militar, que eu não concordava e não concordo com muitas coisas que ainda acontecem nos quartéis e que a gente então iniciou essa luta, essa batalha de tentar colaborar de alguma forma para aperfeiçoar e aprimorar a instituição. Muitas das vezes, em função dos meus posicionamentos e até mesmo dentro do próprio comando e dentro do segmento da oficialidade, me tem como um sargento radical. Mas eu não sou radical. Pelo contrário, todas as vezes que eu atuei do ponto de vista de representação, do ponto de vista de atuação como uma entidade classe, ou mesmo buscando exercer o poder que me foi conferido, quando ainda até estava na presidência da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, a ASPA,
da entidade a qual eu fui diretor de planejamento por 2 mandatos. Né? Foi durante o exercício meu como diretor de planejamento que eu idealizei e criei a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Associação. À época foi uma comissão inédita no Brasil. Acredito que até hoje eu não tenho notícia de nenhuma outra associação de policiais que tenha criado uma comissão de direitos humanos para discutir direitos humanos sobre a ótica dos operadores, dos profissionais de segurança pública e principalmente dos policiais militares. Mesmo porque nós, policiais militares, você sabe, você é um jurista, né, um estudioso do direito, que nós somos subcidadãos na Constituição, porque nós temos uma série de vedações aí que nos atingem indiscriminadamente, e eu diria que até por lobby dos próprios comandantes, dos governadores. A Polícia Militar se manteve atrelada e os policiais, por consequência, e os bombeiros foram submetidos a uma condição de subcidadão. É uma submissão. De lá para cá, o que a gente tem visto? Uma submissão legalizada. Legalizada. O grande problema é esse. É que nós temos uma submissão e uma discriminação legalizada. E que pouco se fez durante essa consolidação dessa representação política. Exato. Nós tivemos um deputado federal com 2 mandatos, Cabo Júlio, que hoje está no exercício do deputado estadual. Nenhum projeto de lei do deputado Cabo Júlio, é só fazer uma pesquisa na Câmara Federal, trabalhou no sentido de tirar essas vedações constitucionais e de garantir, de fato, essa cidadania plena pela qual nós tanto lutamos, e você tem lutado, e vários companheiros nossos têm lutado para que a gente possa, de fato, ser cidadão. Sargento Barbosa, hoje falando com o blog do Movimento RET e o blog do Sargento Cláudio Dias, um pouco do que ele já fez em prol da representação política, representação classista, dentro dos seguidores e servidores de segurança pública. Sargento Barbosa, o que o senhor poderia falar para esses policiais que estão chegando agora, Polícia Federal, Polícia Civil, os guardas, agentes penitenciários, guardas municipais, todo o pessoal de segurança pública? Uma mensagem para esse pessoal com relação à importância de se participar dos debates. Hoje nós estamos aqui no 6º Congresso Internacional de Direito Penal e Criminologia, ou seja, um debate de alto nível, no qual devemos todos nos interessar pelo que está sendo debatido na sociedade. Gostaria que o senhor deixasse considerações finais para os nossos seguidores. É um prazer muito grande no nosso blog hoje entrevistar uma liderança que tem sempre aí se posicionado, às vezes, como o senhor mesmo disse, de maneira contundente, mas se posicionando e demonstrando que existe sim um pensamento e que através do pensamento pode-se mudar muita coisa. Uma mensagem, considerações finais aí para os seguidores do nosso blog. O que nós gostaríamos de dizer para os seguidores do blog do Sargento Cláudio e para o grupo que compõe o RET, que é esse movimento revolucionário que nasceu até uma disputa de eleição de entidade, que é o Centro Social de Cabo Salgado, e que, por felicidade, se mantém e se fortalece e a cada dia cresce mais. Eu acho que nós temos que fazer, Cláudio, aí vai o nosso apelo, o nosso sentimento de fazer com que as pessoas possam compreender que para nós mudarmos a nossa realidade, nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que participar. E o caminho para participar é só participando. Você só aprende a participar participando. Não tem como você aprender a participar ficando inerte ou ficando isolado. E nós temos uma cultura que, lamentavelmente, em função da história e da própria legislação que nos rege, ela acabou impedindo que nós exercêssemos esse direito, que é de estar participando da construção da cidadania. Então, o que eu gostaria de deixar nesse momento para os policiais e bombeiros militares é que está vindo aí uma próxima eleição. Nós teremos, pela expectativa, inúmeros candidatos. E nós já estamos vendo as pessoas se articularem, a se conversarem, a começar a nascer grupos aqui e acolá. Nós já temos grupos que vêm tentando se projetar no poder aí a todo custo. Lamentavelmente tem gente dentro das próprias entidades que só pensam nas suas candidaturas, monopolizar as entidades e transformar as entidades eu diria que num feudo. Só que é o seguinte, não adianta querer empurrar ninguém igual abaixo. E aí vai um recado principalmente para os parlamentares.
que estão vindo aí candidatando à reeleição, e trazendo com fio pendurado pessoas que já foram, que tentaram e que vêm de novo, certo, querendo empurrar goela abaixo candidato que os meus companheiros não aceitam. Porque conhece o perfil, sabe que a pessoa não é combativa, que não tem compromisso, não sei com seus interesses. Então nós precisamos separar o joio do trigo. Nessas eleições vindouras, nós teremos a oportunidade de fazer com que a gente possa, de fato, escolher os melhores candidatos, numa perspectiva de melhorar a nossa representação, de aperfeiçoar ela. Porque eu penso que as representações que estão, que o que tinham de dar já deram. E não avançaram. Não se preocuparam em avançar e tocar em pontos polêmicos, pontos críticos que nós precisamos de discutir com a nossa tropa, que está vinculada a tempo de serviço, que está vinculada à nossa previdência, que está vinculada à desmilitarização e unificação das polícias, que está vinculado a mais autonomia, mais respeito à nossa polícia. Mas nós precisamos, por outro lado, também ter a consciência de que nós temos que estar colaborando para a construção de uma polícia cidadã. Porque senão nós não vamos ter o mais importante, que é o apoio, certo, da opinião pública, que é o apoio da sociedade, para que a gente possa ter essa polícia forte, democrática, cidadã, valorizada e, sobretudo, com policiais verdadeiramente cidadãos. Então eu gostaria de encerrar deixando essa mensagem e dizendo que nós estamos sendo consultados por alguns partidos. Eu nunca tive a pretensão de ser candidato absolutamente a nenhum tipo de cargo político. Eu, por questões mesmo de militância nas entidades de classe, é que eu fui permanecendo e fui consolidando. E apesar de estar afastado oficialmente do ciclo de representação das entidades de classe, eu tenho uma ONG, que é a Associação Cidadania e Dignidade, onde nós fazemos um trabalho de conscientização política através do nosso blog, que é o blog Política, Cidadania e Dignidade, e também através de uma parte do Facebook, que é o Movimento Independente dos Praças, que é exatamente páginas para a gente interagir com os policiais e levar para eles informações verdadeiras, fidedignas e transparentes, sem fazer jogo político, sem ficar batendo nas costas e simplesmente para fazer com que as pessoas possam ser enganadas ou ludibriadas na sua boa fé, certo? E aí canalizar uma pretensão política que não vai, a gente sabe que não vai, de certa forma, somar com aquilo que nós pretendemos, que é fazer essa transformação da nossa realidade dentro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Eu espero, sinceramente, que em 2014 a gente possa fazer essa escolha de forma inteligente, fazer essa escolha buscando candidatos comprometidos, responsáveis e, principalmente, que tenham candidaturas propositivas. Nós estamos vendo muito discurso e pouca ação. Nós estamos vendo muito tapinha nas costas e pouco enfrentamento dos problemas que afligem e que tem atingido os policiais, provocando uma série de abusos, de ilegalidades, como a gente tem visto. Um dos casos mais sérios que nós temos hoje, para encerrar e concluir, nós temos o caso hoje